A existência deles é ignorada pela maioria das pessoas, mas nas profundezas das florestas tropicais de Papua Nova Guiné vive uma espécie de pássaros chamados aves do paraíso. O nome não é nenhum exagero. Esses pássaros que deixam qualquer observador de queixo caído só existem nessa região e possuem rituais de acasalamento surreais que desafiam os conceitos conhecidos de evolução. Quer saber mais sobre essas espécies? Então assista o vídeo até o final. Em maior parte, as aves do paraíso habitam florestas tropicais. Essas espécies são intimamente relacionadas aos corvídeos. São aves de pequeno a médio porte, medindo entre 15 a 120 centímetros de comprimento, incluindo a cauda. As espécies maiores têm dimensões aproximadas a um corvo. O bico é curto e forte e adaptado a uma alimentação omnívora, baseada em frutos, folhas e animais, como anfíbios, insetos e outros invertebrados. Na maioria das espécies, as caudas dos machos são maiores e mais longas do que as fêmeas. As diferenças variam de leve a extrema. As asas são arredondadas e, em algumas espécies, modificadas estruturalmente nos machos para fazer som. Há uma variação considerável na família no que diz respeito ao formato do bico. Os bicos podem ser longos e curvados, como nos epimachos, ou pequenos e finos, como nas astrapias. Tal como acontece com o tamanho do corpo, o tamanho do bico varia entre os sexos. Embora as espécies em que as fêmeas têm bico maior que o macho sejam mais comuns, particularmente nas espécies que se alimentam de insetos. O grupo é notório por dimorfismo sexual extremo na maior parte das espécies. No entanto, há espécies monomórficas onde o macho não é ornamentado e é semelhante à fêmea. A variação da plumagem entre os sexos está intimamente relacionada ao modo de reprodução. Os manucódia e o corvo do paraíso, socialmente monógamos, são sexualmente monomórficos, assim como as duas espécies de paradigala, que são polígamos. Habitat e distribuição. Das 42 espécies conhecidas de aves do paraíso, 38 são encontradas na Nova Guiné, 2 na Austrália e 2 em Molucas, no leste da Indonésia. O clima da Nova Guiné é geralmente úmido, embora seja possível distinguir entre uma estação seca de maio a novembro e uma estação chuvosa de outubro a abril. As aves do paraíso atingem o bico de exibição da plumagem durante a estação seca e o início da estação chuvosa, que marca o auge do período de nidificação. A maioria das aves do paraíso vive em florestas tropicais, quase todas elas habitando árvores solitárias. Dieta e alimentação dessas aves. A dieta das aves do paraíso é dominada por frutas e artrópodes, embora pequenas quantidades de néctar e pequenos vertebrados também possam ser ingeridos.
A proporção dos dois tipos de alimentos varia por espécie, com frutas predominando em algumas espécies e artrópodes dominando a dieta em outras. Mesmo as aves do paraíso, que são primordialmente insetívoras, ainda comem grandes quantidades de frutas, e elas são, em geral, um importante dispersor de sementes nas florestas da Nova Guiné. Reprodução. A maioria das espécies tem rituais de acasalamento elaborados, com pelo menos 8 espécies usando o sistema de acasalamento leque, incluindo os pássaros do gênero Paradise. Outros, como as espécies Cicinurus e Parótia, têm danças de acasalamento altamente ritualizadas. Em toda a família Paradiseidae, a preferência feminina é incrivelmente importante na formação dos comportamentos de corte dos machos e, de fato, impulsiona a evolução das combinações ornamentais de som, cor e comportamento. Os machos são polígamos nas espécies sexualmente dimórficas, mas monógamos em pelo menos algumas das espécies monóficas. Eles também não ajudam a fêmea na construção do ninho, incubação ou cuidado dos filhotes. E, portanto, a aptidão de um macho depende inteiramente de sua vitória sobre outros machos. Com relação à caça, a caça às aves do paraíso ocorre durante a época de acasalamento, que ocorre na época da seca entre maio e novembro. Entre as espécies mais frequentemente caçadas, os machos começam a acasalar oportunisticamente antes mesmo de desenvolverem sua plumagem ornamental. Hipotetiza-se que esta pode ser uma adaptação para manter os níveis populacionais face às pressões da caça, que provavelmente estão presentes há centenas de anos. O naturalista, explorador e autor Alfred Russel Wallace passou 6 anos no então chamado Arquipélago Malaio, atirando, coletando e descrevendo muitas espécies de animais e pássaros. A caça de plumas e a destruição do habitat reduziram algumas espécies ao status de ameaçadas de extinção. A destruição do habitat devido ao desmatamento é agora a ameaça predominante. E aí, gostou desse vídeo? Deixe o seu like para ajudar este canal. Até mais!